Opa, então, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver nos assistindo. Estamos aqui ao 14º encontro do grupo de leitura do Capital, da SEP, Sociedade de Economia Política. Livro 1, capítulo 3. Acho que conseguimos finalizar aqui o capítulo 3, né? São mais páginas. Capítulo 3, o dinheiro, a circulação de mercadorias. Item 3, dinheiro. Então, vamos lá. A mercadoria que funciona como medida de valor e, desse modo, também como meio de circulação, seja em seu próprio corpo ou por meio de um representante, é dinheiro. O ouro ou a prata é, portanto, dinheiro. Ele funciona como dinheiro, por um lado, quando tende a aparecer em sua própria corporeidade dourada, entre parênteses, ou prateada, isto é, como mercadoria dinheiro, nem de modo meramente ideal, como em sua função de medida de valor, nem como capaz de ser representado como em função de meio de circulação. Por outro lado, quando em virtude de sua função, seja ela realizada em sua própria pessoa ou por um representante, ele se fixa exclusivamente na figura de valor, a única forma adequada de existência do valor de troca, em oposição a todas as outras mercadorias como meros valores de uso. Subitem A, entesouramento. O contínuo movimento cíclico das duas metamorfoses contrapostas da mercadoria, ou a alternância constante entre a venda e a compra, se manifesta no ininterrupto curso do dinheiro ou em sua função como móvel perpétuo da circulação. Mas assim que se interrompem as séries de metamorfoses e a venda deixa de ser suplantada pela compra subsequente, ele é imobilizado ou, como diz Bois-Guilbert, transforma-se de móvel em imóvel, de moeda em dinheiro. Com o primeiro desenvolvimento da circulação das mercadorias, desenvolve-se também a necessidade e a paixão de reter o produto da primeira metamorfose, a figura transformada da mercadoria ou sua crisálida de ouro. Nota 86. Riqueza em dinheiro não é mais do que riqueza em produtos que foram transformados em dinheiro. Mercier de la Rivière. Um valor em forma de produtos apenas mudou sua forma. Também, página 486. A mercadoria é vendida não para comprar mercadoria, mas para substituir a forma mercadoria pela forma dinheiro. De simples meio do metabolismo, essa mudança de forma converte-se em fim de si mesma. A figura alienada da mercadoria é impedida de funcionar como sua figura absolutamente alienável, ou como sua forma dinheiro apenas evanescente. Com isso, o dinheiro se petrifica em tesouro e o vendedor de mercadorias se torna um entesourador. Nos estágios iniciais da circulação das mercadorias, apenas o excedente de valores de uso é transformado em dinheiro. O ouro e a prata se tornam, por si mesmos, expressões sociais da superfluidade ou da riqueza. Essa forma ingênua de entesouramento se eterniza em povos em que o modo de produção tradicional e orientado à autossubsistência corresponde a um círculo rigidamente fechado de necessidades. É o caso dos asiáticos, sobretudo dos indianos. Vanderlint, que fantasia que os preços das mercadorias sejam determinados pela massa do ouro e da prata existente num país, pergunta-se por que as mercadorias indianas são tão baratas. A resposta é:
porque os indianos enterram seu dinheiro. Ele observa que de 1602 a 1734, eles enterraram 150 milhões de libras em prata, vindas originariamente da América para a Europa. Nota 87. É por meio dessa prática que eles mantêm tão baixo o preço de seus bens e produtos fabricados. Já Jacob van der Linde, a resposta do dinheiro a todas as coisas. De 1856 a 1866, portanto, em 10 anos, a Inglaterra exportou para a Índia e a China, entre parênteses, grande parte do metal exportado para a China flui de volta para a Índia, fecha parênteses, 120 milhões de libras em prata, que anteriormente fora trocada por ouro australiano. À medida que a produção de mercadorias se desenvolve, todo produtor de mercadorias tem de assegurar-se do nervus rerum, do penhor social. Nota 88. O dinheiro é um penhor. John Bellers. Suas necessidades se renovam incessantemente e requerem a compra incessantemente de mercadorias alheias, ao passo que a produção e a venda de suas próprias mercadorias demandam tempo e dependem das circunstâncias. Para comprar sem vender, ele tem antes de ter vendido sem comprar. Essa operação, realizada em escala universal, parece contradizer a si mesma. Porém, em suas fontes de produção, os metais preciosos são trocados diretamente por outras mercadorias. Aqui ocorre a venda, entre parênteses, do lado do possuidor de mercadorias, fecha parênteses, sem a compra, do lado do possuidor de ouro e prata. Nota 89. A compra, em sentido categórico, pressupõe que o ouro e a prata já são a forma convertida das mercadorias, ou produto de uma venda. E vendas subsequentes, sem serem seguidas por compras, têm como efeito apenas a distribuição ulterior dos metais preciosos entre todos os possuidores de mercadorias. Desse modo, em todos os pontos do intercâmbio, surgem tesouros de ouro e prata, dos mais variados tamanhos, com a possibilidade de reter a mercadoria como valor de troca, ou o valor de troca como mercadoria, surge a cobiça pelo ouro. Com a expansão da circulação das mercadorias, cresce o poder do dinheiro, a forma absolutamente social da riqueza, sempre pronta para o uso. Abre aspas. O ouro é uma coisa maravilhosa. Quem o possui é senhor de tudo o que deseja. Com o ouro, pode-se até mesmo conduzir as almas ao paraíso, fecha aspas, Colombo em sua carta da Jamaica, 1503. Como no dinheiro não se pode perceber o que foi nele transformado, tudo, seja mercadoria ou não, transforma-se em dinheiro. Tudo se torna vendável e comprável. A circulação se torna a grande retorta social, na qual tudo é lançado para dela sair como cristal de dinheiro. A essa alquimia não escapam nem mesmo os ossos dos santos, e menos ainda as mais delicadas coisas sagradas que não são objeto do comércio dos homens. Como no dinheiro, está apagada toda a diferença qualitativa entre as mercadorias. Também ele, por sua vez, apaga como leveler radical todas as diferenças. Mas o dinheiro é ele próprio uma mercadoria, uma coisa externa, que pode se tornar a propriedade privada de qualquer um. Assim, a potência social torna-se potência privada da pessoa privada. A sociedade antiga o denuncia por isso, como a moeda da discórdia de sua ordem econômica e moral. A sociedade moderna, que já na sua infância arrancou Pluto das entranhas da terra pelos cabelos, saúda no graal de ouro a encarnação
resplandecente de seu princípio vital mais próprio. Vou ler aqui 4 notas em seguidas, né? Nota 90. Henrique III, o rei mais cristão da França, roubou dos mosteiros, etc., suas relíquias a fim de transformá-las em dinheiro. É sabido o papel que o roubo do tesouro do templo de Delfos pelos fósseis desempenhou na história grega. Entre os antigos, os templos serviam como morada dos deuses das mercadorias. Eles eram bancos sagrados. Para os fenícios, um povo comerciante por excelência, o dinheiro era a forma alienada de todas as coisas. Por isso, era normal que as virgens, que nas festas da deusa do amor se entregavam a estranhos, ofertassem à deusa o dinheiro recebido. Nota 91. Ouro faiscante, ouro amarelo, o precioso metal. Só com isto eu deixaria o negro branco, o repelente belo, o injusto justo, o baixo com nobreza, o novo velho e o corajoso o pulha. Deuses, por que isto? Para que isto, deuses? Ó, isto desviará de vossas aras sacerdotes e servos da cabeça dos doentes tirará o travesseiro. Este escravo amarelo, os sacrossantos votos, anula e quebra. Lança a benção aos malditos, amável deixa a lepra, dá estado aos ladrões, e lhes concede títulos e homenagens lado a lado dos senadores. Faz que novamente se case a viúva idosa. Vamos, poeira maldita, prostituta comum da humanidade. William Shakespeare, Timão de Atenas. Aqui o pessoal mandou uma mensagem. Leonardo Moraes, obrigado. Opa, não tinha visto se tinha entrado. Levelers foram os partidários de Cromwell na Inglaterra durante o período da Guerra Civil. Muito bem. Nota 92. Nunca entre os homens floresceu uma invenção pior que o ouro. Até as cidades ele arrasa, afasta os homens de seus lares, arrebata e impele almas honestas ao aviltamento, à impiedade em tudo. Sófocles. E 93, em consequência da avareza que deseja arrancar o próprio Pluto das entranhas da terra, Ateneus. Tá, acho que foram esses, né, as notas. A mercadoria, como valor de uso, satisfaz a uma necessidade particular e constitui um elemento particular da riqueza material. Todavia, o valor da mercadoria mede o grau de sua força de atração sobre todos os elementos da riqueza material e, portanto, a riqueza social de seu possuidor. Para um possuidor de mercadorias barbaramente simples, e mesmo para um camponês da Europa Ocidental, o valor é inseparável da forma de valor. E por isso, o aumento do tesouro de ouro e prata é para ele aumento de valor. No entanto, o valor do dinheiro aumenta, seja em consequência de sua própria variação de valor, seja em consequência da variação do valor das mercadorias. Mas isso não impede, por um lado, que 200 onças de ouro continuem a conter mais valor que 100, 300 mais que 200, etc. Ou que, por outro lado, a forma metálica natural dessa coisa continue a ser a forma de equivalente geral de todas as mercadorias, a encarnação diretamente social de todo o trabalho humano. O impulso para o entesouramento é desmedido por natureza. Seja qualitativamente, seja segundo sua forma, o dinheiro é desprovido de limites. Quer dizer, ele é o representante universal da riqueza material, pois pode ser imediatamente convertido em qualquer mercadoria. Ao mesmo tempo, porém, toda a quantia efetiva de dinheiro é quantitativamente limitada, sendo por isso apenas um meio de compra de eficácia limitada. Tal contradição entre a limitação quantitativa e a ilimitação qualitativa do dinheiro empurra constantemente o entesourador de volta ao trabalho de Sísifo da acumulação. Com ele, ocorre o mesmo que com o conquistador do mundo, que, com cada novo país,
conquista apenas mais uma fronteira a ser transposta. Para reter o ouro como dinheiro, e desse modo como elemento do entesouramento, ele tem de ser impedido de circular ou de se dissolver como meio de compra em meio de fruição. Ao fetiche do ouro, o entesourador sacrifica assim seu prazer carnal. Ele segue à risca o evangelho da renúncia. Por outro lado, ele só pode retirar da circulação, na forma de dinheiro, aquilo que ele nela colocou na forma de mercadorias. Quanto mais ele produz, tanto mais ele pode vender. Trabalho árduo, parcimônia e avareza constituem, assim, suas virtudes cardeais, e vender muito e comprar pouco são a suma de sua economia política. Nota 94. Aumentar o máximo possível o número de vendedores de cada mercadoria, diminuir o máximo possível o número de compradores. Esse é o eixo central em torno do qual giram todas as operações da economia política. Pietro Verri. A forma imediata do tesouro é acompanhada de sua forma estética, a posse de mercadorias de ouro e prata. Tal posse aumenta com a riqueza da sociedade civil. Colchetes, entre aspas, sejamos ou pareçamos ricos. Aqui a nota é de Derrot, né, que é a citação. Assim, se forma, por um lado, um mercado cada vez mais ampliado para o ouro e a prata, independente de suas funções como dinheiro, e, por outro, uma fonte latente de oferta de dinheiro, que flui principalmente em períodos de convulsão social. O entesouramento cumpre diferentes funções na economia da circulação metálica. A função mais imediata deriva das condições de circulação das moedas de ouro e prata. Vimos que a quantidade de dinheiro em circulação sofre altas e baixas em razão das oscilações constantes que a circulação das mercadorias apresenta quanto à sua extensão, seus preços e sua velocidade. Portanto, ela tem de ser capaz de contração e expansão. Ora, o dinheiro tem de ser atraído como moeda. Ora, é preciso repeli-lo. Para que a quantidade de dinheiro efetivamente corrente possa saturar constantemente o poder de absorção da esfera da circulação, é necessário que a quantidade de ouro e prata num país seja maior que a quantidade absorvida pela função monetária. Essa condição é satisfeita pela forma que o dinheiro assume como tesouro. As reservas servem, ao mesmo tempo, como canais de afluxo e refluxo do dinheiro em circulação, o qual, assim regulado, jamais extravasa seus canais de circulação. Aqui, 95. Para viabilizar o comércio de uma nação, faz-se necessária uma determinada soma de um dinheiro específico, soma que varia, sendo às vezes maior, às vezes menor, dependendo das circunstâncias em que nos encontramos. Esse movimento de alta e baixa da quantidade de dinheiro regula a si mesmo sem necessitar de qualquer ajuda de políticos. Os baldes sobem e descem alternadamente. Se há escassez de dinheiro, barras de metal são transformadas em moedas. Se há escassez de barra, dessetem-se as moedas. Sir Dudley North. John Stuart Mill, por muito tempo funcionário da Companhia das Índias Orientais, confirma que joias de prata continuavam a funcionar imediatamente como tesouro. Os ornamentos de prata são transformados em moedas quando há uma alta taxa de juros e retrocedem quando essa taxa cai. J.S. Mill's Evidence in Report on Bank Acts, 1857. Segundo um documento parlamentar de 1864 sobre a importação de ouro e prata para a Índia, em 1863, a importação desses metais ultrapassou suas importações em
19.367.764 libras. Nos 8 anos que antecederam 1864, o excesso da importação sobre a exportação dos metais preciosos atingiu o valor de 100 milhões e 109 milhões de libras, 652 mil, etc. Ao longo desse século, foram cunhadas da Índia mais de 200 milhões de libras. Ok. Então, a gente terminou aqui o primeiro item, subitem aqui do entesouramento. Não sei se os colegas querem fazer um comentário, o Arley já levantou a mão. Manda ver, já abre a fila. Bem rapidamente aqui, né? Acho que aqui nesses 3 itens subsequentes, tesouro, meio de pagamento, dinheiro mundial, o Marx vai dizer que é o dinheiro enquanto dinheiro, não é? O dinheiro propriamente dito enquanto dinheiro começa a partir dessas 3 funções, né? E o tesouro ele tem esse papel, o entesouramento, ele tem esse papel de regular a quantidade de meios monetários que estão circulando, não é? Ora que tá, vamos dizer assim, você tem uma abundância de quantidade de meios de circulação, o entesouramento serve para enxugar. Hora que está faltando, o entesouramento serve para poder, vamos dizer, fazer a coisa funcionar. Então, o tesouro ele cumpre um papel importante aí. O outro papel é o papel de reserva, né? É aquela reserva de valor, né, já que o dinheiro assume essa forma de ser a expressão abstrata do valor aí. Né? Então, ele tem um papel, principalmente quando Marx está criticando, e a gente viu isso anteriormente, as teorias quantitativas da moeda, em sua época, né, Ricardo, Hume e outros, o Marx está dizendo justamente isso, né? Essa ideia de que lançar, além da quantidade de mercadorias, uma massa monetária pode gerar inflação, mas vai dizer que não, porque, né, a circulação absorve aquilo que é necessário. Aquilo que não é necessário é entesourado. Então, o tesouro tem essa função. Mas outro aspecto importante é que o Marx fala que tem uma contradição aí no entesourador, que é uma contradição do próprio dinheiro. Qualitativamente, o dinheiro é ilimitado, ele compra tudo, né? O Marx listou um monte de coisa que ele compra. Consciência, né? Cita aí o pessoal, vai para o paraíso, torna alguém feio bonito, alguém velho jovem. O dinheiro, então, ele qualitativamente, ele é ilimitado, o poder dele. Agora, há um limite quantitativo, essa é a contradição do entesourador. Qual que é o limite quantitativo? Ele não tem todo o dinheiro do mundo. Não, o entesourador é aquela figura que abdica de viver para acumular dinheiro. Ele vive ali uma vida austera para poder. Ele é o contrário do hedonista, né, que só quer viver, ter prazer o tempo todo. O entesourador não. Mas veja, essa é a contradição. Por isso que a ideia do Sísifo, né, recuperando o mito de Sísifo. Sísifo é aquele que sobe a pedra com a mão, sobe com a pedra nas costas, quando chega lá em cima, ela rola de novo. Ele tem que ficar fazendo esse trabalho sempre. Foi condenado a fazer esse trabalho. Então, o tesouro ele tem essa contradição que está posta aí. E essa próxima forma que vira também tem uma contradição. O dinheiro, enquanto dinheiro, carrega essas contradições. Tá? Só queria fazer atenção para esse comentário. Vai lá, Leandro. Oi, pessoal, só dar primeiro uma boa tarde aí, boa noite para todo mundo. Eu não costumo participar, mas acompanho os encontros, assim, na medida do possível. E aí, só um detalhe que eu queria chamar a atenção, assim, né, dessa parte de entesouramento, né? O entesouramento pressupõe também que vai se conservar esse valor, né? Porque ele não vai se deteriorar no tempo, né? Então, eu acho que tem uma coisa importante aqui, porque não é só guardar o dinheiro como se ele também. Então, isso aparece de muitas formas, acho que concretamente hoje, né? Essas variedades de produtos financeiros. Então, tem a ver com uma tecnologia, né?
é uma tecnologia. Às vezes aqui o Marx está personificando muito no ouro, na prata, né, nos meios, como é que chama? Preciosos, metais preciosos, né? Mas é claro que eles continuam. Se a gente for ver a reserva bancária do Banco Central, vai estar lá o ouro, reserva em ouro monetário. Todos os bancos centrais do mundo. Não é a única, né? Mas do mesmo modo que não é a única reserva de valor existente. Mas só esse ponto, o entesouramento pressupõe que esse valor existente vai se conservar. Então, isso exige uma tecnologia social, né? Não é uma coisa aleatória. Só esse comentário que eu queria colocar. Perfeito, perfeito. Corrobora com a minha tese, que o ouro é a reserva mundial última por excelência. A gente tem um debate aqui no grupo aqui sobre essas questões. Bom, se ninguém tiver mais um comentário, eu vou continuar lendo aqui e a gente volta a debater mais para frente. Bom, B, meio de pagamento. Na forma imediata da circulação de mercadorias que consideramos até o momento, a mesma grandeza de valor esteve presente de um modo duplo, como mercadorias num polo e como dinheiro no outro. Os possuidores de mercadorias, portanto, só entravam em contato entre si mesmos como representantes de equivalentes mutuamente existentes. Mas com o desenvolvimento da circulação das mercadorias, desenvolvem-se condições por meio das quais a alienação da mercadoria é temporalmente apartada da realização de seu preço. Basta aqui indicar a mais simples dessas condições. Para ser produzido, um tipo de mercadoria requer mais tempo e outro menos. A produção de diferentes mercadorias está ligada a diferentes estações do ano. Uma mercadoria é feita para um mercado local, ao passo que outra tem de ser transportada até um mercado distante. Por conseguinte, um possuidor de mercadorias pode surgir como vendedor antes que o outro se apresente como comprador. Com a repetição constante das mesmas transações entre as mesmas pessoas, as condições de venda das mercadorias regulam-se de acordo com suas condições de produção. Por outro lado, a utilização de certos tipos de mercadorias, como uma casa, é vendida por um período de tempo determinado. Somente após o término desse prazo, o comprador obtém efetivamente o valor de uso da mercadoria. Ele a compra, portanto, antes de tê-la pagado. Um possuidor de mercadorias vende mercadorias que já existem. O outro compra como mero representante do dinheiro ou como representante de dinheiro futuro. O vendedor se torna credor e o comprador devedor. Como aqui se altera a metamorfose da mercadoria ou o desenvolvimento de sua forma de valor, também o dinheiro recebe outra função. Torna-se meio de pagamento. Nota 96. Lutero diferencia o dinheiro como meio de compra e como meio de pagamento. Assim, fazes com que o juro de compensação de perdas seja duplicado, pois por um lado não sou pago e por outro não posso comprar. Martinho Lutero. O papel de credor ou devedor resulta aqui da circulação simples de mercadorias. Sua modificação de forma imprime no vendedor e no comprador esse novo rótulo. Inicialmente, trata-se de papéis tão evanescentes e alternadamente desempenhados pelos mesmos agentes da circulação como os de vendedor e de comprador. Mas agora a antítese aparece menos cômoda e suscetível de uma maior cristalização. Nota 97. Sobre as relações entre credores e devedores na classe dos negociantes ingleses no início do século XVIII,
abre parênteses, abre aspas, na Inglaterra reina entre os homens de negócio um espírito de crueldade tal que não pode ser encontrada em nenhuma outra sociedade humana, em nenhum outro reino do mundo. Quem que é o autor disso aqui não está falando. Os mesmos personagens. Oi, Leonardo. Não, só um comentário sobre essa coisa da crueldade aqui, né? Hoje mesmo eu escutei duas pessoas falando sobre pegar dinheiro com agiota e brincando, dando risada, né? Não, mas esse agiota é bom porque ele só quebra as pernas. E as pessoas deram risadas e, né? Muito engraçado. É realmente curioso uma sociedade que trata isso como uma coisa corriqueira, cotidiana e engraçada, né? Numa conversa informal entre pessoas na rua. É uma certa naturalização da violência, né? De certo modo. Perfeito. Os mesmos personagens também podem se apresentar em cena independente da circulação de mercadorias. A luta de classes no mundo antigo, por exemplo, apresentava-se fundamentalmente sob a forma de uma luta entre credores e devedores, e conclui-se em Roma com a ruína do devedor plebeu, que é substituído pelo escravo. Na Idade Média, a luta tem fim com a derrocada do devedor feudal, que perde seu poder político juntamente com sua base econômica. Entretanto, a forma dinheiro e a relação entre credor e devedor possui a forma de uma relação monetária, reflete aqui apenas o antagonismo entre condições econômicas de existência mais profundas. Voltemos à esfera da circulação de mercadorias. Deixou de existir a aparição simultânea dos equivalentes mercadoria e dinheiro nos dois polos do processo da venda. Fernando, quer fazer um comentário? Só para pontuar uma coisa. Nas sociedades antigas, isso é algo assim que aconteceu em várias épocas, em lugares diferentes. Os credores foram de tal modo cruéis em relação aos devedores, que a figura do rei, né, para a dinamização da circulação, ele intervinha e proclamava o perdão das dívidas. Essa era uma forma do poder real, primeiro, de se estabelecer, e segundo, de fazer com que a economia se dinamizasse. Isso aí foi visto em vários povos, né? Por causa desse o grande endividamento, né? E a crueldade com que eram cobrados. Quer dizer, se isso aí não é colocado um limite nisso, a circulação vai ter uma parada, né? Então isso daí é uma coisa que aconteceu várias vezes no mundo, tá? Tipo, desenrola, né? Desenrola na história, já existiram outros desenrolas na história. Mas é o ano do jubileu, né, que falam. Mas isso, assim, duas fontes assim que falam bastante sobre isso. Tem aquele antropólogo, né, o David Graeber, que tem um livro lá de dívida, né? O livro aborda muitos outros temas, mas está lá. E tem aquele economista americano, Michael Hudson, ele também, esse cara é meio louco, assim, que ele faz uns estudos dos sumérios de arqueologia. Mas eu acho que os sumérios são dos que tinham um sistema mais sofisticado.
bastante institucionalizado. Então era assim, era basicamente a cada 7 anos você tinha um perdão geral das dívidas, então, e quando tinha um novo rei. E daí o que acontecia? Você cancelava as dívidas entre particulares, né? Obviamente que tinha algumas dívidas que se tinha contra a coroa, isso mantinha, e a escravidão por dívida era abolida, né? Então, assim, o escravo ele era liberto depois de 7 anos, e daí ele voltava para tinha uma distribuição de terra, né? Uma reforma agrária, etc. e tal, né? Porque justamente se tinha a ideia de que essa dívida, essa escravidão indiscriminada leva ao declínio da sociedade. E esse Michael Hudson, entre outros caras, falam que a própria queda dos romanos é que justamente eles levaram a escravidão e a dívida a sério demais e não tinha esses mecanismos de isenção das dívidas, né, entre as pessoas. Mas, enfim, acho que a gente acabou desviando um pouco demais do assunto. O Desenrola, esse programa do governo Lula, é algo desse tipo, né? Trazer o endividado para o consumo, né? Então, os bancos, os credores, abrem mão da dívida que era praticamente impagável, né? A troco de alguma coisa, né? Para a dinamização da economia, né? Então, isso aí não é só nos antigos, não, nos atuais também, né? Mas ela inexoravelmente volta ao nível anterior ou mais. O problema do hoje em dia é que o governo emite a dívida para salvar uma parte da população e essa dívida ela acaba caindo na mão dos bancos e dos mais ricos, né? Então você, por exemplo, você pega a crise de 2008, o governo americano imprimiu um monte de dinheiro, comprou um monte de dívida podre de empresas, etc. e tal, teve algum, né, resgate aí de empresas, de famílias, etc. e tal. Só que isso, como você faz isso hoje, é você emite a dívida e coloca na mão dos bancos, né? Você vende de volta essa dívida para os bancos, você paga juros em cima disso. Então, o banqueiro quebrou, o dono da casa roubou a casa da pessoa que tinha a casa, quebrou o banco, recebeu o dinheiro do governo e ainda ficou com o título da dívida que rende juros, né? Então, assim, existem formas de você fazer esse resgate, né? Mas, assim, no caso do Desenrola, eu acho que já é uma medida que você está atuando um pouco mais na base, né? Embora os bancos continuem recebendo o juro deles. Bom, deixa eu continuar lendo aqui. Voltemos à esfera da circulação de mercadorias. Deixou de existir a aparição simultânea dos equivalentes mercadoria e dinheiro nos dois polos do processo da venda. Agora, o dinheiro funciona primeiramente como medida de valor na determinação do preço da mercadoria vendida. Seu preço, estabelecido por contrato, mede a obrigação do comprador, isto é, a soma de dinheiro que ele deve pagar num determinado prazo. Em segundo lugar, funciona como meio ideal de compra. Embora exista apenas na promessa de dinheiro do comprador, ele opera na troca de mãos da mercadoria. É apenas no vencimento do prazo que o meio de pagamento entra efetivamente em circulação. Isto é, passa das mãos do comprador para as do vendedor. O meio de circulação converteu-se em tesouro porque o processo de circulação se interrompeu logo após a primeira fase, ou porque a figura transformada da mercadoria foi retirada de circulação. O meio de pagamento entra na circulação,
mas depois que a mercadoria já saiu dela. O dinheiro não medeia mais o processo, ele apenas o conclui de modo independente, como forma de existência absoluta do valor de troca ou mercadoria universal. O vendedor converteu mercadoria em dinheiro a fim de satisfazer uma necessidade por meio do dinheiro. O entesourador, para preservar a mercadoria na forma de dinheiro. O devedor, para poder pagar. Se ele não paga, seus bens são confiscados e vendidos. A figura de valor da mercadoria, o dinheiro, torna-se agora o fim próprio da venda, e isso em virtude de uma necessidade social que deriva do próprio processo de circulação. O comprador volta a transformar dinheiro em mercadoria antes de ter transformado mercadoria em dinheiro, ou efetua a segunda metamorfose das mercadorias antes da primeira. A mercadoria do vendedor circula, realiza seu preço, porém apenas na forma de um título de direito privado que garante a obtenção futura do dinheiro. Ela se converte em valor de uso apenas antes de se ter convertido em dinheiro. A consumação de sua primeira metamorfose se dá apenas posteriormente. Nota 98. Nota segunda edição. Na seguinte citação, extraída de meu escrito publicado em 1859, pode-se ver por que não dedico aqui nenhuma atenção a uma forma contraposta. Dois pontos, abre aspas. Inversamente, no processo DM, o dinheiro pode ser alienado como meio efetivo de compra, e o preço da mercadoria pode ser realizado antes que o valor de uso do dinheiro seja realizado, ou que a mercadoria seja vendida. Isso ocorre, por exemplo, na forma cotidiana dos pré-pagamentos, ou na forma pela qual o governo inglês compra o ópio dos riots na Índia. Nesses casos, no entanto, o dinheiro funciona apenas na forma já conhecida do meio de compra. É claro que o capital também é investido na forma do dinheiro, mas esse ponto de vista não cabe no horizonte da circulação simples. Contribuição à crítica da economia política, né? E os riots aqui, nome dado aos camponeses ou agricultores indianos. Em cada fração de tempo do processo de circulação, as obrigações vencidas representam a soma de preços das mercadorias, cuja venda gerou aquelas obrigações. A quantidade de dinheiro necessária à realização dessa soma de preços depende, inicialmente, da velocidade do curso dos meios de pagamento. Ela é condicionada por duas circunstâncias. Dois pontos. O encadeamento das relações entre credor e devedor, de modo que A, que recebe dinheiro do seu devedor B, paga ao seu credor C, etc. E a distância temporal que separa os dois prazos de pagamento. A cadeia de pagamentos em processo, ou das primeiras e posteriores metamorfoses, distingue-se essencialmente do entrelaçamento das séries de metamorfoses de que tratamos anteriormente. No curso do meio de circulação, a conexão entre vendedores e compradores não é apenas expressa. A própria conexão tem sua origem no curso do dinheiro e só existe em seu interior. O movimento do meio de pagamento, ao contrário, exprime uma conexão social que já estava dada antes dele. A simultaneidade e a justaposição das compras limitam a substituição das moedas em virtude da velocidade da circulação. Elas constituem, inversamente, uma nova alavanca da economia dos meios de pagamento. Com a concentração dos pagamentos no mesmo lugar, desenvolvem-se espontaneamente instituições e métodos próprios para sua liquidação. Assim, por exemplo, as transferências na Lyon medieval, as dívidas de A para com B, e de B para com C, e de C para com A, e assim por diante,
precisam apenas ser confrontadas umas com as outras para que se anulem mutuamente, até um determinado grau, como grandezas positivas e negativas. Resta, assim, apenas um saldo devedor a compensar. Quanto maior for a concentração de pagamentos, menor será esse saldo e, portanto, a quantidade dos meios de pagamento em circulação. A função do dinheiro como meio de pagamento traz em si uma contradição direta. Na medida em que os pagamentos se compensam, ele funciona apenas idealmente, como moeda de conta, ou medida dos valores. Quando se trata de fazer um pagamento efetivo, o dinheiro não se apresenta como meio de circulação, como mera forma evanescente e mediadora do metabolismo, mas como a encarnação individual do trabalho social, existência autônoma do valor de troca, mercadoria absoluta. Essa contradição emerge no momento das crises de produção e de comércio, conhecidas como crises monetárias. Ela ocorre apenas onde a cadeia permanente de pagamentos e um sistema artificial de sua compensação encontram-se plenamente desenvolvidos. Ocorrendo perturbações gerais nesse mecanismo, venham elas de onde vierem, o dinheiro abandona repentina e imediatamente sua figura puramente ideal de moeda de conta e converte-se em dinheiro vivo. Ele não pode mais ser substituído por mercadorias profanas. O valor de uso da mercadoria se torna sem valor, e seu valor desaparece diante de sua forma de valor própria. Ainda há pouco, o burguês, com a típica arrogância pseudo-esclarecida de uma prosperidade inebriante, declarava o dinheiro como uma loucura vã. Apenas a mercadoria é dinheiro. Mas agora se clama por toda parte no mercado mundial. Apenas o dinheiro é mercadoria. Assim como o servo brame por água fresca, também sua alma brame por dinheiro, a única riqueza. Na crise, a oposição entre a mercadoria e sua figura de valor, o dinheiro, é levada até a contradição absoluta. Por isso, a forma de manifestação do dinheiro é aqui indiferente. A fome de dinheiro é a mesma, quer se tenha de pagar em ouro, em dinheiro creditício ou em cédulas bancárias, etc. Então, aqui, 4 notinhas, né, em sequência. Nota terceira edição, a crise monetária, definida como fase particular de toda a crise de produção e de comércio, tem de ser distinguida daquele tipo especial de crise, que também chamada de crise monetária, pode, no entanto, emergir como um fenômeno independente, que atua apenas indiretamente sobre a indústria e o comércio. São crises cujo centro está no capital financeiro, e que, por isso, tem sua esfera imediata no sistema bancário financeiro e na bolsa de valores. Comentário. Marx deu uma boa ironia. Como sempre, riqueza é dinheiro. Aqui é minha referência ao Salmo 42, 1. Assim como o servo brame pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Nota 100. Essa transformação repentina do sistema de crédito em sistema monetário adiciona o terror teórico ao pânico prático, e os agentes da circulação tremem diante do mistério insondável de suas próprias relações. Aqui, abre aspas. Os pobres não têm trabalho porque os ricos não têm dinheiro para empregá-los, embora eles disponham, tal como tal, das mesmas terras e da mesma mão de obra para produzir meios de existência e roupas, que são a verdadeira riqueza de uma nação e não o dinheiro. John Bellers. A passagem seguinte mostra como tais momentos são explorados pelos amigos do comércio. Numa dada ocasião, 1839, um velho banqueiro ganancioso, parênteses, da City, em seu gabinete particular,
abriu a tampa de sua escrivaninha e exigiu aos amigos rolos de notas bancárias, dizendo com intensa satisfação ter 600 mil libras delas, que haviam sido guardadas a fim de provocar escassez de dinheiro e seriam todas postas em circulação a partir das 3 horas da tarde daquele mesmo dia. H. Roy. O jornal semi-oficial The Observer continha o seguinte parágrafo, 24 de abril de 1864. Alguns rumores muito curiosos circulam sobre os meios que foram utilizados para criar uma escassez de notas bancárias. Por mais questionável que possa ser a suposição de que um truque qualquer tenha sido utilizado, a notícia sobre esse fato foi tão difundida que se faz realmente digna de menção. Que observa 1864. Fernando. Não, eu só queria recordar o tempo do cruzado, quando eu trabalhava numa fábrica, nessa época, na produção. Então, o juro estava baixo, né? E houve uma fuga do dinheiro, né? Os preços estavam congelados, então o pessoal queria se desfazer do dinheiro de qualquer jeito. Então, ele ia para bens reais, para ativos, né? Então, só para você ter uma ideia, a fábrica que eu trabalhava colocou o quarto turno. E o quarto turno deu uma revolta muito grande entre os operários, né? E a qualidade, evidentemente, com o aumento do ritmo de produção, caiu. Mas isso não tinha a menor importância. O mercado comprava tudo, né? Então, quando há essa crise, quer dizer, eu não posso entesourar, como o Leonardo falou, que ele não rende nada, eu vou para bens reais, tá? Então, só para colocar um registro histórico para vocês. Logo teve uma greve dentro da fábrica muito grande, que se aproveitou dessa fragilidade aí. Tá bom? É isso. Bom, a gente teria aí mais uns 10 minutos, considerando o horário que a gente iniciou a leitura. Vocês querem que eu continue lendo ou preferem fazer comentários, dúvidas, etc.? Falta muito? 2 páginas e meia aqui. Eu acho que a gente poderia terminar e depois a gente fazer os comentários, pode ser? Ó, vou dar uma aceleradinha aqui. Se considerarmos agora a quantidade total do dinheiro em circulação num período determinado, veremos que, dada a velocidade do curso do meio de circulação e dos meios de pagamento, ela é igual à soma dos preços das mercadorias a serem realizados, mais a soma dos pagamentos devidos, menos os pagamentos que se compensam uns aos outros. E, finalmente, menos o número de ciclos que a mesma peça monetária percorre, funciona ora como meio de circulação, ora como meio de pagamento. Por exemplo, o camponês vende seu cereal por 2 libras, que servem assim como meio de circulação. Em seguida, ele usa essa soma para pagar o linho que o tecelão lhe fornecera. As mesmas 2 libras funcionam agora como meio de pagamento. Então, o tecelão compra uma Bíblia com dinheiro vivo e as 2 libras passam novamente a funcionar como meio de circulação e assim por diante. Mesmo sendo dados os preços, a velocidade do curso e o equilíbrio dos pagamentos, a quantidade de dinheiro deixa de coincidir com a quantidade de mercadorias em circulação durante um certo período, por exemplo, um dia. Continua em curso o dinheiro que representa mercadorias há muito tempo saídas de circulação.
Circulam mercadorias cujo equivalente em dinheiro só aparecerá numa data futura. Por outro lado, os débitos contraídos a cada dia e os pagamentos com vencimento no mesmo dia são grandezas absolutamente incomensuráveis. Aqui, 102, volta longa. A quantidade de compras ou contratos fechados durante o curso de um determinado dia não afetará a quantidade de dinheiro em curso nesse dia particular, mas, na grande maioria dos casos, dissolver-se-á em muitas letras de câmbio que serão descontadas sobre a quantidade de dinheiro que estará em curso no futuro mais ou menos próximo. Os títulos que são emitidos ou os créditos que são abertos no dia de hoje não precisam ter nenhuma semelhança, seja em quantidade, valor ou duração, com aqueles emitidos ou abertos amanhã ou depois de amanhã. Antes, muitos dos títulos e créditos de hoje, quando de seu vencimento, misturar-se-ão a uma massa de compromissos cujas origens se espalham por uma série totalmente indefinida de datas anteriores. O dinheiro creditício surge diretamente da função do dinheiro como meio de pagamento. Quando certificados de dívida relativos a mercadorias vendidas circulam a fim de transferir essas dívidas para outrem. Por outro lado, quando o sistema de crédito se expande, o mesmo ocorre com a função do dinheiro como meio de pagamento. Nessa função, ela assume várias formas próprias de existência, nas quais circula à vontade pela esfera das grandes transações comerciais, enquanto as moedas de ouro e prata são relegadas fundamentalmente à esfera do comércio varejista. Vou deixar as notas para depois aqui, para a gente finalizar aqui a leitura. Quando a produção de mercadorias atingiu certo grau de desenvolvimento, a função do dinheiro como meio de pagamento ultrapassa a esfera da circulação das mercadorias. Ele se torna a mercadoria universal dos contratos. Rendas, impostos, etc., deixam de ser fornecimentos in natura e se tornam pagamentos em dinheiro. O quanto essa transformação é condicionada pela configuração geral do processo de produção é demonstrado, por exemplo, pela tentativa, duas vezes fracassada, do Império Romano de arrecadar todos os tributos em dinheiro. A miséria atroz da população rural francesa sob Luís XIV, tão eloquentemente denunciada por Bois-Guilbert, Marshall Vauban, etc., teve sua causa não apenas no aumento dos impostos, mas também na transformação do imposto pago em natura em imposto pago em dinheiro. Por outro lado, quando a forma natural da renda do solo, que na Ásia constitui o elemento fundamental do imposto estatal, baseia-se em relações de produção que se reproduzem com a imutabilidade de condições naturais. Aquela forma de pagamento conserva retroativamente a antiga forma de produção, tal como constitui um dos segredos da autoconservação do Império Turco. Se o comércio exterior imposto ao Japão pela Europa acarretar a transformação da renda in natura em renda monetária, será o fim de sua agricultura exemplar. Suas estreitas condições econômicas de existência acabarão por se dissolver. Em todos os países são estabelecidos certos prazos gerais de pagamento. Essas datas dependem, abstraindo-se de outros ciclos da reprodução, de condições naturais da produção, vinculadas às estações do ano. Elas também regulam os pagamentos que não derivam diretamente da circulação de mercadorias, tais como os impostos, rendas, etc. A quantidade de dinheiro requerida para esses pagamentos, disseminadas por toda a superfície da sociedade espalhada ao longo do ano, provoca perturbações periódicas, porém totalmente superficiais na economia dos meios de pagamento. Da lei sobre a velocidade dos custos dos meios de pagamento, podemos concluir
que a quantidade de meios de pagamento requerida para todos os pagamentos periódicos, sejam quais forem suas fontes, está em proporção inversa à extensão desses períodos de pagamento. O desenvolvimento do dinheiro como meio de pagamento torna necessária a acumulação de dinheiro para a compensação das dívidas nos prazos de vencimento. Assim, se por um lado o progresso da sociedade burguesa faz desaparecer o entesouramento como forma autônoma de enriquecimento, ela o faz crescer, por outro lado, na forma de fundos de reserva de meios de pagamento. Então, terminamos aqui, vamos ficar só devendo o item final aqui, o dinheiro mundial, para o próximo encontro. Manda bala, camarada. Camaradas, bem rapidinho, eu acho que apareceu uma série de elementos importantes nesse capítulo, né? O mais importante, assim, um dos mais importantes é o aparecimento de dois personagens novos, né? Até então a gente estava com vendedores e compradores, agora a gente está com credores e devedores, novos personagens, né? Recuperando aquela ideia que aqui o dinheiro, assim como tesouro, passa a atuar como dinheiro, porque ele deixa de ser meio, ele deixa de ser algo que medeia as trocas para ser algo que comparece ao final do processo, não é? No ato da troca, ele é só uma medida ideal, é algo ideal, não é? Só que quando você vai liquidar essa compra, ele se torna aí dinheiro efetivo. Por isso a necessidade aí que o Marx esteve dizendo que precisa acumular ele, não é? E aparecem outros elementos aqui que eu achei muito que é muito importante. Surge o conceito aqui de crise dinheirária de Marx. Não é? O Marx vai diferenciar duas formas de crise aí que surge aí. A primeira forma de crise dinheirária é essa que deriva da função do dinheiro como meio de pagamento, e ele vai na notinha lá dizer que há um segundo nível de crise, que é essa que se centra nas esferas financeiras. Então tem aí um elemento para a gente pensar. E o que é importante nesse momento de crise dinheirária? Não é? Que é o dinheiro como meio de pagamento? Ele é um título de dívida. Começa a circular uma série de dívidas, isso vai ser depois vendido e tudo mais. Mas quando vem a crise, na hora de saldar essas dívidas, não é que é dinheiro creditício, o que importa mesmo não é o dinheiro creditício, é dinheiro real. Aqui está posto o limite desse, vamos dizer, desse dinheiro endógeno criado pelos bancos, aqui está posto o limite dele. Não é o dinheiro que importa mesmo é o dinheiro verdadeiro no momento da crise, quando você vai saldar as dívidas. Por isso que o Marx vai falar lá na notinha, ó, a transformação do sistema de crédito em sistema monetário. Então, na hora de saldar a dívida, você precisa do dinheiro real. Eu acho que esses elementos estão aqui pouco desenvolvidos, mas aqui tem base para pensar o que seria essa crise dinheirária, né? Que aqui aparece como crise monetária. Só esse comentário rápido aqui. Fernando. Outra coisa interessante também é que agora que eu percebi, olha só como que no capítulo 1 ele já começa a ironizar a questão do dinheiro, né? E se às vezes o cara não perceber essas ironias e o que ele está querendo dizer com essas ironias, o cara só vai se dar conta disso aí lá no livro 2 ou no livro 3, né? Essa questão que ele fala, né? Ali do bezerro, não sei das quantas, daí ele joga uma ironia, né? Riqueza é dinheiro. Então ele já está falando o seguinte: parece que os capitalistas eles estão olhando o dinheiro como fim e o dinheiro como uma salvação, digamos assim, né? Porque eles acham realmente que a questão, que a riqueza é o dinheiro. E eu acho que, agora que o Arley falou ali, então ele já começa a dar a entender que a crise começa, me parece que a crise começa a surgir também por conta disso, por conta dessa ideia errônea de achar que o dinheiro ele é a riqueza, né? Quando na verdade ele está expressando uma riqueza, digamos assim, né? Acho que essa é a minha contribuição.
Bom, eu só destaquei aqui, porque meu entendimento, eu acho que o Marx já deixa muito claro que essa criação dos prazos de pagamento, né? Isso é a gênese do sistema creditício. E é necessário, o comentário aí do Warley, né? Ou seja, na hora da crise, é necessário que esses contratos, esse dinheiro fixo, ele seja, enfim, realizado em dinheiro. Eu acho que eu destaquei essa frase que o que o Marx já diz, né, que ele tem essa fome de dinheiro, ou seja, ele tem essa promessa de pagamento que tem que ser realizada em dinheiro, e para ele é, de certa forma, indiferente se é ouro, dinheiro creditício, cédula bancária. Aí eu acho que, na minha opinião, eu acho que às vezes essa divergência de o dinheiro hoje em dia ainda está baseado no ouro tem a ver com isso. Hoje, eu acho que as condições históricas, materiais, não necessitam que essa liquidação final se realize em ouro. Ela se dá sempre no dinheiro creditício, que é garantido pelo Banco Central. Aí, obviamente, que vai ter N complicações. Mas eu só queria adicionar um outro ponto que eu acho que é muito interessante, né, que está por trás disso tudo, que é, ora, toda a circulação de mercadorias, ela exige dinheiro. E quando o Marx está falando desse ponto dos sistemas tradicionais, asiáticos, o pagamento in natura, o Império Romano, né? Ou seja, existe uma condição que vai ser muito importante para o desenvolvimento capitalista e essa circulação da mercadoria em dinheiro, que é a transformação do trabalho em assalariado. Enquanto essa condição não é realizada, o sistema capitalista e a circulação disseminada das mercadorias não pode se realizar. Porque, como mostram os exemplos dos asiáticos que ele traz aqui, dos romanos, enquanto o pagamento do salário não se realiza de forma disseminada em dinheiro, o sistema capitalista não decola. E é isso. Vamos ver como é que está a fila aqui. Primeiro o Fernando e depois o Arlen. Só para contribuir aqui, tanto com essa questão do dinheiro, você falou ali do padrão ouro, padrão dólar, agora surge essa nova questão, né? Não, a salvação é o Bitcoin, né? Então parece que eles sempre querem estar tentando resolver o problema do capitalismo, o das crises do capitalismo, olhando sempre o valor equivalente, né? Então eles parece que o Marx ele já ironiza essa galera desde o livro 1, digamos assim, né? E parece que o pessoal não se deu conta ainda, e parece que eles insistem nessa mesma questão de achar que o problema vai ser solucionado, digamos assim, não, com a nova moeda, Bitcoin ou qualquer coisa do tipo, né? Quando na verdade não, porque o problema não está, parece, no equivalente, né, que está expressando o valor, e sim o problema, a questão é toda no relativo, digamos assim, né, na produção real de mercadorias. Né? Não sei se vocês conseguiram me entender. Vale. Vai nas notinhas lá. Algum número específico? Peraí, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tá, sobe aí, fazendo um favor. Esse capítulo aqui está recheado de nota. Esse aqui fala sobre a crise monetária. Também chama de tanto medir como fundo independente. Não, acho que é mais para cima. Não pode subir. É sobre a crise mesmo.
Ele vai falar que a crise. Então deve estar para baixo, deve estar entre as últimas lá. Não é essa aqui que eu destaquei, ó. A crise monetária definida como fase particular de toda a crise de produção. Não, acho que ela está mais para baixo, que é a que tem a citação que na crise diária ela tem que se transformar, o sistema monetário se transforma o sistema creditício tem que se transformar em sistema monetário. Acho que isso está dentro do texto. Só. Ah, ah, cadê aqui, ó? Quando se trata de meio efetivo, função do dinheiro como meio de pagamento traz uma contradição. Essa Eu acho que contradição emerge no momento Hum. das crises de produção e de comércio, conhecidas como crises monetárias. Ela ocorre apenas onde a cadeia permanente de pagamentos, o sistema artificial de sua compensação está desenvolvidos, o valor de uso da mercadoria, apenas a mercadoria é dinheiro, mas agora se clama por toda parte, não apenas o dinheiro é mercadoria, assim como serve a crise, a oposição entre a mercadoria e sua figura de valor, o dinheiro é levado até a contradição absoluta. É isso? Não, é uma notinha que ele fala que é, o sistema de crédito na crise vai se transformar em sistema monetário, sabe? Está numa nota daquelas lá, mas eu não estou conseguindo, não estou achando lá. Amor, porque eu não tô achando aqui. Aí depois eu tenho que pegar essa nota, porque ela é fundamental aqui para a ideia aqui, porque por que que eu acho que o dinheiro na crise, veja, enquanto vigorar a confiança de que os papéis, dinheiro creditício, pode se converter em dinheiro bancário, em dinheiro do Banco Central, por exemplo, esses papéis circulam. A partir do momento que se perde a confiança que esses papéis, títulos de dívidas, vão se tornar dinheiro do Banco Central, e o dinheiro do Banco Central, numa economia nacional, ele funciona, na minha opinião, como equivalente geral, ou seja, esse dinheiro privado, ele tem que se converter nesse dinheiro, nessa moeda, que é o equivalente geral da economia, naquilo que a gente já conversou em outras rodadas, né, a ideia da restrição monetária, que você tem que transformar o dinheiro privado em dinheiro em equivalente geral nacional e depois converter esse dinheiro nacional em dinheiro mundial, no equivalente mundial que é o dólar, e em última instância o dólar mantém uma relação aí com o ouro, não uma relação direta, mas uma relação mediada com o preço do ouro e a sua relação com o dólar, mas isso é outro assunto. Mas no momento dessa crise dinheirária, embora você tenha esse furor, e você destacou uma passagem importante, que independe da forma dos meios aí de pagamento, mas na hora que a coisa se torna aguda mesmo, se torna. E a confiança que esses papéis não vão poder, em última medida, ser respaldado ou transformado no dinheiro do Banco Central, que não é o mesmo desse dinheiro de crédito que está aí, né? Isso aí é o dinheiro endógeno do sistema bancário privado. O dinheiro do Banco Central é o equivalente geral, no caso do Brasil, por exemplo, é o real. A partir do momento que você emite uma série de papéis, títulos de dívida, e esses títulos de dívidas, por exemplo, não conseguem se converter em real, porque vem a desconfiança sobre eles, que eles não vão conseguir fazer essa transformação, aí se busca o dinheiro de verdade. Por isso que a notinha era importante, porque o Marx está dizendo isso. Na crise, o sistema creditício tem que se transformar em sistema monetário. Ou seja, dinheiro de crédito tem que virar dinheiro de verdade. Era isso. Mas a gente não achou a notinha, mas eu acho que eu consigo localizá-la depois e a gente conversa sobre ela depois. Falei demais. Vai lá, Fernando. Último. Bom, se quiserem, depois continua, mas eu preciso sair aqui. É só vou deixar uma discussão para a próxima vez, que é um problema da dívida pública, né? De acordo com o que o Caio falou e que o Valei falaram,
uma hora isso aí vai ter que ser transformado em dinheiro, né? Só que a dívida pública está a 80% do PIB, mais ou menos, né? 70%, 80% do PIB. E se você não der demonstrações reais de que há um superávit primário, há uma desconfiança desse pagamento quando você vai renovar a dívida, você vai ter que colocar um juro maior. Então, eu queria deixar para uma discussão futura a armadilha da dívida, tá, pública. Porque esses argumentos da desconfiança são argumentos da burguesia. E fazem sentido. Fazem sentido. Então, como é que você sai dessa situação? Esse assunto é muito atual, né, profundamente atual. E, bom, a dívida pública todo o país tem, quem tem mais é os Estados Unidos, Japão, etc. Mas no Brasil, isso se reveste de um caráter um pouco mais dramático por causa da taxa de juros, né? Então, esse é um assunto muito interessante de uma próxima discussão. O outro Fernando queria fazer mais algum comentário? É um comentário breve, assim, eu não entendo muito sobre a dívida, mas parece fazer sentido, porque parece que nesse teatro do capital, os próprios capitalistas também estão nessa engrenagem, digamos assim, de uma certa forma, né? É óbvio, né, que eles sofrem menos do que o proletariado, digamos assim, mas tem essa questão, o medo de perder, o medo de investir e não recuperar o retorno, eu acho mais ou menos assim, então acho que me parece fazer sentido, olhando por essa perspectiva, né? Bom, só para dar em uma frase, uma resposta ao Fernando de Jorge, que a questão toda passa por controle de capital, na minha opinião, no que eu tenho estudado. Isso é o esse é o tema que ninguém quer tratar nesse imbróglio todo. Porque, no fundo, os bancos só têm o poder que têm porque a gente deixa eles colocar o dinheiro que eles quiserem em dólar a hora que eles quiserem. E daí eles conseguem mexer na taxa de câmbio, dívida pública, tudo isso fica complicado por causa disso. Mas aí é uma discussão que a gente pode começar a fazer, né? É isso, meus camaradas. Fernando trouxe bons problemas, dois Fernandes, Caio, e a gente volta aí. Como é que é? Vamos fechar então na semana que vem mais um encontro antes das férias? Sim. Beleza. Então tá, o último encontro semana que vem. Um Tá bom. abraço, meus camaradas. Falou, tchau, tchau.